Ponto de partida para a análise agora neste Now à meia-noite com o habitual comentário do Afonso Moura. Afonso, boa noite, bem-vindo. Vamos já começar com esta notícia de há instantes. O que é que explica esta mudança de posição de Donald Trump nas últimas horas? Ele que estava tão decidido a realizar este ataque, horas antes voltou a frisar que a proposta do Irão era insuficiente, agora parece recuar novamente. Certamente, Bruna, nós aqui temos sempre que nos recordar que Donald Trump é errático. É errático, pelo menos, quando fala. Nós sabemos que ele tem uma relação peculiar com o mundo jornalístico e gosta muito de dizer várias coisas, só que depois não há coerência naquilo que Donald Trump diz. Nós sabemos que Donald Trump disse uma coisa ontem, disse uma coisa hoje e amanhã dirá ainda outra coisa. Por isso nós temos que olhar para os atos e temos que olhar para a realidade do terreno e, se calhar, escutar um bocadinho menos Donald Trump. Pode parecer estranho, quer dizer, como é que eu estou a dizer para escutarmos menos o presidente dos Estados Unidos da América, mas, na realidade, Donald Trump já nos habituou a isto e nós já deveríamos estar vacinados contra esta narrativa trumpista. No entanto, parece-me que aquilo que Donald Trump avançou nas suas redes sociais é um bocado bizarro, porque, como tu mencionaste bem, isto teria sido o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita que lhe pediram, de facto, para não realizar o ataque que ia ser realizado. Ora, e parece-me que neste ponto, pelo menos tendo em conta os Emirados Árabes Unidos, Donald Trump estará a mentir. Porque parece-me que os Emirados Árabes Unidos, juntamente com Israel, são os dois Estados daquela zona do globo que querem, de facto, absolutamente, que Donald Trump reabra as hostilidades contra a República Islâmica do Irão. Agora, é possível que a Arábia Saudita, através de Mohammed bin Salman, tenha de facto dito a Trump para não o fazer? Essa parte eu já acredito. E aqui nós temos que escrutinar, temos que analisar muito bem e perceber que numa comunicação da rede social de Donald Trump pode existir concomitantemente uma mentira e uma verdade. Neste caso, através da análise que eu estou a fazer, a mentira seria da parte dos Emirados Árabes Unidos, a verdade seria da parte da Arábia Saudita. Quanto ao Qatar... Quanto ao Emir do Qatar, que é também referido nesta publicação de Donald Trump. Também é, quer dizer, o Qatar de facto tem uma posição que não é tão clara como a de Dubai e a de Riad. Ou seja, o Qatar de facto joga mais numa certa ambiguidade. Nós sabemos que a um determinado momento o Qatar viu o seu parceiro dito ocidental, não é? Eu não gosto muito desta expressão, como os telespectadores sabem, do Ocidente, mas o parceiro privilegiado do Qatar, se nós recuarmos cerca de uma década, era a França e não os Estados Unidos da América. E por isso mesmo parece-me mais plausível que o Qatar esteja do lado da Arábia Saudita do que do lado dos Emirados Árabes Unidos. No entanto, nós temos sempre que manter em mente que Donald Trump, muito provavelmente, está a fazer uma espécie de bluff. Ele está, de facto, a ver... Faz parte da estratégia de pressão. Sim, eu diria que sim. Donald Trump, de facto... Aqui há um problema muito grande, Bruna, que nos tira do Médio Oriente e nos traz para a Europa. Nós sabemos que a crise energética, e nós já não vamos escapar a uma crise, aliás, poderíamos até dizer que nós já entramos, na realidade, nessa crise, apesar de não se sentir tão fortemente, mas já existem. Aliás, os portugueses que atestam o carro de gasolina ou de gasóleo já o notaram, e nós sabemos que aqui há uma realidade que é a realidade europeia. Ou seja, a Europa, e aqui relembrar sempre que, ao contrário do que os europeístas gostariam, a Europa não é um Estado soberano unificado. Ou seja, existem vários Estados no seio da União Europeia. Por exemplo, nós sabemos que a Itália, em alguma medida, está numa posição difícil. E muito estranharam, Bruna, até porque Giorgia Meloni e Donald Trump têm uma relação que eu diria que é superior à maior parte das relações que Donald Trump tem com os líderes de países da União Europeia, e muito estranharam bem porque é que a Itália, de facto, está aqui muito reticente e não está a avançar. Isto não é porque Giorgia Meloni gosta menos de Trump, é porque a Itália tem interesses claros, energéticos, que fazem com que ela precisa que a América também não reabra o ataque contra o Irão. E estou-te a dar o exemplo da Itália, mas nós poderíamos falar de outros países no nosso continente. A França seria outro exemplo. E quer dizer, nós temos aqui, de facto, um grande convencimento da parte
dos sauditas, creio eu, mas os sauditas e a diplomacia saudita de parva não tem nada, fala muito também com parceiros europeus e eles estão mais ou menos alinhados. Ou seja, está tudo a tentar passar a mensagem para o outro lado do Atlântico que, tanto na região como na Europa, eles gostariam que Donald Trump não se aventurasse. E repara, Bruna, muitas pessoas estão a dizer, bem, agora vai haver o ataque e agora é que o regime vai ser derrubado. Donald Trump corre o risco, se atacar outra vez, de não derrubar o regime. E aí seria um escândalo ainda maior para a sua reputação. Até porque estamos cada vez mais perto de novembro e isso é fundamental para a posição de Donald Trump. Afonso, já vamos continuar a nossa conversa e falar sobretudo também daquilo que será a visita de Putin à China. É já a seguir. Quando custa pouco comprar bem, sentes-te bem. Muito bem. Aproveita uvas a 2,79€ e rojões a 4,49€ o quilo. Aldi, custa pouco comprar bem. Invista num líder em crescimento e ganhe 4,6% ao ano com a Mota-Engil. Consulte o seu banco e junte-se a um grupo de referência global e com um ambicioso plano de crescimento. Esta é a sua oportunidade de rentabilizar os seus investimentos. De 6 a 19 de maio de 2026, subscreva e ganhe 4,6% ao ano. Mota-Engil. Entradas! Por falar em entradas, quanto é que tens de entrada por esta casa? O que foi? Pai, não se fala dinheiro à mesa. Não se fala, mas devia. Dê início à conversa em pouparinvestir.pt ou fale com o mediador. Mais do que seguros, seguros a falar de dinheiro. Fidelidade. Só até segunda aproveita 20% de desconto extra em talão na marca iSense com o descontalão da Forten. 30 anos do nosso Forte é o preço. A Box. Já viu muitas histórias, mas é hora de passar a Box à história. Continua a ter a melhor experiência TV. Na adesão ao Mel sem Box, vê o Mundial em grande, com uma Smart TV Xiaomi de 65 polegadas por apenas 199,99€. A vida é melhor quando estamos presentes. Mel. QSP Summit, de 30 de junho a 2 de julho no Porto Matosinhos. É hora de passar a Box à história. Na adesão ao Mel sem Box, vê o Mundial em grande, com uma Smart TV Xiaomi de 65 polegadas por apenas 199,99€. Mel. Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. When we're out together dancing. Out together dancing. What's your name? I'm Max. Derek. Dia 24 de maio, o Jamor volta a ser palco de um dos dias mais especiais do futebol português. A final da Taça de Portugal General e Tranquilidade é emoção, é tradição, é festa, do primeiro ao último minuto, porque quando a bola rola, o país para. Aqui e agora, todos queremos segurar a taça. General e Tranquilidade. Quando custa pouco comprar bem, sentes-te bem. Muito bem. Aproveita uvas a 2,79€ e rojões a 4,49€ o quilo. Aldi, custa pouco comprar bem. I got a cold one sipping, my feet up chilling, remote in my hand but my TV's tripping, but I'm gonna be okay. Novo Fiat Grande Panda, desde 14.900€, TAEG de 10,5%.
Boa noite, mais uma vez. Estamos de regresso com a análise do Afonso Moura. Afonso, vamos continuar aqui a olhar para a questão do Irão e há pouco falavas da hipótese de facto se os Estados Unidos avançassem com um ataque em grande escala. Donald Trump não o descarta nesta publicação que faz há instantes na Truth Social. Até que ponto os Estados Unidos conseguiriam aguentar, sustentar um novo conflito prolongado no Médio Oriente? Que riscos é que iam correr? Eu tenho aqui uma análise que aí acaba por divergir de muitos analistas que têm um foco mais económico, Bruna. Eu acho que os Estados Unidos da América conseguem aguentar mais uma operação militar contra o Irão, mesmo durante mais tempo do que outros analistas pensam. O problema aqui não é se eles a conseguem aguentar, é se eles conseguem atingir o objetivo. E aqui nós temos sempre que nos recordar, os objetivos depois foram mudando à medida que as operações militares foram avançando. Quer dizer, é claro, mesmo que os Estados Unidos não o tenham dito, que o objetivo era derrubar o regime. E isso aí era o alinhamento com o Estado de Israel, também queria derrubar o regime iraniano. E agora é assim, se Donald Trump voltar a atacar o Irão, nós não temos a certeza do que é que vai acontecer, ninguém tem. Nós sabemos que o Irão demonstrou a muita gente que era mais resiliente do que aquilo que muitos esperavam. É verdade também que alguns americanos, alguns israelitas, estavam à espera que uma parte da população do Estado iraniano pegasse nas armas e se revoltasse, não é? Entrasse numa espécie de rebelião que depois, posteriormente, levaria a uma revolução. E eu acho que principalmente aquela linha mais neoconservadora e sionista, estava a contar muito com os curdos. Aqui temos que nos lembrar sempre que os curdos não têm um Estado, não é? Eles estão, em alguma medida, na parte ocidental do Irão, estão no norte do Iraque, estão no oriente da Turquia, ou seja, são aquelas zonas onde nós, de facto, temos vários curdos. E muitos pensaram, bem, os curdos nós vamos conseguir, em alguma medida, utilizá-los para fazer este ataque ao Irão. Não sei se te recordas, Bruna, nós também vimos isto. A mim parece-me que os Estados Unidos, a um determinado momento, na parte final, antes da trégua, tentaram de facto criar aquilo que os franceses chamam un tête de pont, ou seja, uma espécie de ponta da lança dentro do território iraniano. Foi naquela altura quando toda a gente estava a dizer não, nós fomos salvar os pilotos, não é? Do determinado caça que tinha... Quer dizer, isto é uma coisa que em inglês às vezes se chama probing, que é apalpar, ou seja, é tentar penetrar no território e ver que se consegue criar um ponto avançado para depois, a partir daí, isto aqui era criado em cima de Bandar Abbas, exatamente para os Estados Unidos da América depois poderem atacar para baixo e tentar eliminar todos aqueles que estavam a lançar mísseis e drones, e isto tinha a ver com o Estreito de Hormuz. E repara, eu já referi que o objetivo parece ter mudado, porque a um determinado momento parece que a administração norte-americana começou a incidir muito com a questão do Estreito de Hormuz. Não, agora o objetivo é reabrir o Estreito de Hormuz. Não, o Estreito de Hormuz estava aberto antes do início das operações. E por isso mesmo nós vemos aquilo que se pode chamar alguma inconsistência, pelo menos na comunicação norte-americana. Agora, repara, Bruna, as pessoas, e isto aqui é um bom exemplo para falarmos daquilo que se passa no território ucraniano das fronteiras de 1991, com a evolução drónica, com a capacidade dos drones hoje em dia. Se os Estados Unidos da América fizerem um desembarque no Irão, muito provavelmente vão ter perdas enormes, porque os drones mudaram para sempre, provavelmente, o campo de batalha. Ou seja, o campo de batalha já não é como era no início deste século, Bruna. E por isso mesmo, Donald Trump sabe esse risco, e eu tenho a certeza que um dos militares que o acompanha de perto, Dan Kane, já lhe disse exatamente isso. Ou seja, a capacidade drónica do Irão vai, de facto, criar imensos problemas aos Estados Unidos da América se eles tentarem uma invasão terrestre. Invasão terrestre essa a ocorrer, que me parece que estrategicamente faz sentido que seja antes do Estreito de Hormuz, na zona do Sistão-Baluchistão, que nós já analisámos aqui em alguns mapas, que é uma zona oriental do Irão e que tem costa.
Aí, se calhar, os norte-americanos conseguem criar uma espécie de redoma isolada do resto do país e tentar desfragmentar o Irão. Mas é assim, parece-me que seria uma jogada bastante arriscada e eu não sei se Donald Trump, depois de ter falhado à primeira, vai tentar uma segunda oportunidade. E olhando para aquela que foi a proposta apresentada por parte do Irão, houve uma resposta hoje também por parte dos Estados Unidos que a considerou insuficiente e avançaram que arrisca a retomada da guerra. Quem é que tem mais a perder neste momento? Washington, Teherão ou Israel? Israel, obviamente. Nesses três atores, Israel, de facto, com uma política que vem desde a invasão do Iraque de 2003, e nós tratámos isto há uns dias com o José Pedro, quer dizer, estava uma base no território iraquiano que foi utilizada pelos israelitas nas operações contra o Estado iraniano. Isto aqui para percebermos que o Iraque, em alguma medida depois de 2003, nunca mais voltou a ser um Estado com uma espinha dorsal clara e forte, e é um território, em alguma medida, dominado por diferentes facções. A mim parece-me que o Irão e a América têm ambos vantagens a parar este conflito. O Irão, em alguma medida, isto aqui, os portugueses são grandes amantes de futebol, se calhar uma metáfora futebolística faz sentido. Qual é que é o problema aqui, Bruna? É que para o Irão basta o empate. Para a América é preciso a vitória. E aquilo que o Irão conseguiu fazer até este momento foi empatar. E é um empate que sabe a vitória para o Irão. Para a América, este empate acaba por saber a derrota. E o problema é exatamente esse. E se nós formos a ver aquilo que é o interesse da Rússia e o interesse da China, que são parceiros estratégicos do Irão, é também que isto não continue. E aqui eu tenho uma análise, de facto, que diverge da análise economicista, porque muitos dizem, não, a Rússia quer que isto continue porque a sua energia pode ser vendida de forma mais cara e como há um problema no mercado, como a procura vai aumentando e a oferta não é tanta, a Rússia ganha com isso. Mas parece-me que a Rússia, apesar de ganhar economicamente, estrategicamente, para a sua concepção da Eurásia, tem muito a perder se o Irão, de facto, for derrubado. E nós temos que guardar isto em mente. Nós temos que tentar ir para lá de uma análise estritamente economicista, que é algo que nos chega da Guerra Fria. Comunismo, capitalismo, é aquela ideia que o Bill Clinton, com aquela frase, é a economia estúpido. Ou seja, é aquela ideia que a economia tem resposta para tudo. Não, a economia tem resposta para algumas coisas, mas não tem resposta para tudo. Agora, a América pode também recuar e concentrar-se naquilo que é o tecnato, não é? O technate, que é a ida para Cuba. Nós já sabemos que Donald Trump capturou Nicolás Maduro através de uma intervenção da Venezuela no início deste ano, e se a América, de facto, tentar voltar para o seu hemisfério e tentar aplicar a doutrina Monroe com o tal corolário de Donald Trump, tem uma tarefa muito mais fácil do que derrubar o regime iraniano. Vamos agora avançar para outros temas, nomeadamente para o Prémio Carlos Magno. Para quem não conhece, foi entregue ao político italiano Mario Draghi, que foi aqui visto como o salvador da União Europeia. Várias figuras europeias estiveram presentes, foram muitas as que teceram vários elogios, nomeadamente Ursula von der Leyen. Exatamente, Bruna. E eu acho muito importante nós repararmos e pararmos aqui um bocado para analisar esta situação. As pessoas muitas vezes, quer dizer, nós falamos da Rússia, da China, da América. Bem, e onde é que está a Europa, não é? Perguntam os europeístas com o coração nas mãos. E a Europa? O que é que a Europa está a fazer? Bem, a Europa está a dar prémios a ela própria. Temos aqui este prémio, que é o Prémio Carlos Magno. Aqui, relembrar aos telespectadores, podem não saber, é um imperador à volta do ano 800, não é 1800, é 800 mesmo, que muitos veem como uma espécie de pai fundador de uma Europa unificada. E relembrarmos que a União Europeia ainda não tinha esse nome, mas no século passado, o embrião daquilo que vai se tornar a União Europeia, em alguma medida, é a Europa dos seis. E quais seis são estes? A Itália, a França,
a Alemanha Ocidental, relembrar sempre aqui que a Alemanha está dividida em duas nessa época, e depois o Benelux, não é? Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Isto, de facto, é o coração daquilo que muitos vão chamar o coração carolíngio, que remete para Carlos Magno e para outros imperadores. E, de facto, nós, se pensarmos nestes três últimos que disse que são países verdadeiramente pequenos, quais são os três importantes da Europa? Itália, França e Alemanha. E aqui há uma espécie de triângulo que, de facto, vai a esta altura de Carlos Magno já no ano 800. Qual é que é o problema aqui, Bruna? E é interessante, de facto, pensarmos na Guerra Fria e ver como é que a Guerra Fria tinha muito a ver com aquilo que se passou na Europa na Idade Média. Porque também aí, este Império de Carlos Magno e a Alemanha, a parte daquilo hoje que é a Alemanha, que estava inserida nesse Império, era uma parte que era a parte ocidental, era a parte do Reno. E, de facto, as outras partes da Alemanha não estavam tão inseridas dentro desse Império de Carlos Magno. E o que é que isto nos revela? Bem, isto revela-nos que os séculos passam, mas há continuidades. Ou seja, nós sabemos que estes países estiveram nos primórdios daquilo que viria a ser a União Europeia, não é? A união do aço, do carvão e tudo mais depois da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que tudo começou. Nós temos a Itália, a Gália, não é? Agora dita França, e a Germânia, a Alemanha, aqui a tentar de facto tratar destas questões. E tu mencionaste muito bem que Mário Draghi foi visto por muitos como Super Mário, não é? Na altura ele estava no Banco Central Europeu e dizem que ele salvou o euro, não é? Aquela frase muito icónica, whatever it takes. Custe o que custar, seja preciso o que for preciso, nós estamos cá para salvar isto. E eu, de facto, acho que isto é importante, Bruna. E além de salvar o euro, também as propostas para o futuro da Europa. Exatamente, mas quer dizer, nós ali vemos na fotografia Ursula von der Leyen, de facto, lá está uma alemã, uma francesa, outra senhora de peso que também esteve e cumprimentou Draghi foi Christine Lagarde, francesa, e nós vemos de facto que somos todos europeus, mas para pegar aqui no George Orwell, parece que há uns que são mais europeus que outros. Ou seja, há europeus de primeira e depois parece haver europeus de segunda. E repara, isto não é necessariamente mau. E nós temos ouvido várias vezes que existem, se calhar, alguns países, alguns dizem que são 6, alguns dizem que são 8, dentro da União Europeia, que têm que caminhar para uma união mais estreita. Agora, este prémio Carlos Magno, que é uma figura e tudo mais, eu gosto sempre de relembrar o que é que o Carlos Magno fez. O Carlos Magno, no espaço alemão, uns alemães que não estavam dentro do seu império e que se rebelaram, em alguma medida contra ele, os saxões, fizeram com que ele fizesse aquilo que nós conhecemos historicamente como o massacre de Verdun. Ele pegou nos saxões, depois de os ter derrotado, e pura e simplesmente matou-os sem parar. E isso remete-nos também aqui para a violência da personagem. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque, na realidade, para os europeístas terem a tal Europa que desejam, eles precisam de um exército. E aqui é todo o problema, quem é que vai estar à cabeça deste exército? Porque, nos tempos de Guerra Fria, era assumido que quem estava à cabeça do exército era em alguma medida, a América. Era um americano. E depois os outros estavam em baixo. Agora, cada vez mais se ouve que a América vai se focalizar mais no Pacífico, vai se calhar dar menos importância à Europa, e nós temos aqui esta questão. Quem é que vai dominar, quem é que vai dar as ordens, os comandos nesse tal exército europeu? É muito difícil, porque os alemães provavelmente não querem obedecer aos franceses e os franceses não querem obedecer aos alemães. E isto, de facto, é um grande problema. E repara, quando nós falamos do eixo franco-alemão, que seria o motor da União Europeia, de facto remete para este prémio e para este imperador que é o Carlos Magno. Ou seja, uma Europa carolíngia seria essa Europa do Reno em que a França e a Alemanha estavam na pole position. Agora, é algo que continua neste momento uma miragem, é algo que ainda não ocorre.